Graça e paz, amados. Espero que você possa me ouvir. Depois de mais de 2 ou 3 semanas com tosse, vamos ver se Deus faz um milagre hoje, né? Amém? Você acredita em milagre? Isso é bom, porque Deus já está fazendo milagres. Quem aqui já ouviu falar de um povo chamado curdos? Já ouviu falar? Então, recomeçando a história, hoje tem mais de 300 guerras acontecendo em todo o mundo, toda parte do mundo. Muitas você já ouviu falar, outras você nem ouviu, talvez nem ouvirá. Mas existe um povo chamado curdos, eles vivem no Oriente Médio, e eles vivem lá há mais de 3.000 anos. Alguns historiadores acreditam que esse povo são remanescentes de um povo bíblico. Mas Satanás tem tentado destruir, dizimar, extinguir esse povo da face da terra. Hoje eles são 36 milhões, vivendo entre o Iraque, o Irã, a Turquia e a Síria. Sem país. Em muitos lugares eles nem podem falar sua própria língua e expressar sua própria cultura. No ano de 90, na época da guerra do Irã, eles ajudaram, o povo curdo, ajudaram o Iraque nessa guerra. Depois Saddam Hussein ele veio e ele despejou armas químicas sobre esse povo, testando sobre esse povo, o próprio povo que o ajudou. Só para você ver as intenções, de Satanás para dizimar esse povo. E não somente esse povo, existe os chechenos, existe os ciganos, os palestinos e outros. Mas esse povo, acredita-se que eles são um remanescente muito importante. E o diabo tem devastado essa cultura, esse povo. E eu acredito que nós podemos fazer diferença como igreja, se nós pudéssemos estender nossas mãos e orar com toda a nossa força, com toda a intenção, de todo o coração, de toda a sua alma, por 1 minuto, isso faria diferença nesse povo. Você pode fazer isso? Então vamos ficar de pé, 1 minuto, de toda intensidão, toda a sua força, de plenos pulmões. Abre seu coração, sua voz e ore. E manifeste, faz essa oração intercessória em nome de Jesus. Somente 1 minuto, amém? Amém? Ainda de pé, faz assim com sua mão, com essa mão aqui. Essa aqui é o quê? Esquerda. Faz assim com a esquerda. Agora, espera aí. Agora faz assim com a direita. Agora, todo mundo junto. Começa a bater esse dedo aqui na palma da sua mão. Todo mundo junto, tá bem? Forte, eu quero ouvir. Todo mundo junto. Mais forte. Faz barulho, gente. É pro Senhor. Pode fazer. Agora com os 2 dedos, vai. 3 dedos, 4 dedos, continua, amém?
As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa operar. E agindo Ele, quem poderá contra Ele, não é? Então hoje você já fez a diferença. Você orou, intercedeu por um país, por um povo, e vai fazer muita diferença. E não é só isso não, essas salvas de palmas também foi para você, foi para a igreja, foi para a liderança da igreja, pastor Voteci, porque esse ano, em julho, fez 20 anos que eu sou missionário nessa igreja, dessa igreja, na Jocum Internacional, amém? Pode sentar, irmão. E você é parte disso. Você pode notar uma cachoeira começa com uma simples gota e termina num aguaceiro incontrolável. Tudo isso é o mover de Deus no nosso meio ao longo desses anos. 20 anos de missão, não são 20 anos de igreja não, aqui não, só de missão. Isso porque você tem estado lá, através da sua contribuição, através da sua oração e tudo. E lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 24, fala sobre isso, que todos os despojos que foram resgatados foram divididos em partes iguais, para aqueles que foram ao poço, para aqueles que tomaram conta da bagagem na margem do rio e para aqueles que financiaram a obra. E isso se tornou um decreto perpétuo em Israel até os dias de hoje. Então, o mesmo galardão que eu tenho como missionário que vou, você quando ora e você quando você contribui, você é esse missionário, amém? Glória a Deus. Você está feliz com isso? Amém. Tá, amém. Isso é bom que o crente esteja sempre feliz, né? Agora, eu quero te falar mais uma coisa antes de começar com essa mensagem. No final de tudo que acontecer aqui, de tudo que eu te falar, e olha que eu tenho um monte de coisa para compartilhar com você, espero que nós tenhamos tempo para isso. Eu quero que você aprenda uma coisa, faça somente uma coisa no final de tudo isso. Se é tudo que você pode fazer. É que na próxima semana, ou nas 2, 3 semanas, e até depois que eu partir, daqui 2 semanas, estou de volta para a Suíça, que você continue fazendo essa pergunta. E essa pergunta seria: o que Jesus faria? Então, em todas as suas atividades do dia a dia, durante a semana, você vai perguntar: Jesus, o que eu faria nessa situação? Como eu faria? O que eu falaria? Como eu falaria? Então, resumindo, você está andando como se você fosse Jesus. O que Jesus faria? Amém? Você tem esse compromisso com Deus e comigo nessa noite? Para que nós possamos fazer isso? Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Mas você deixaria Deus usar a sua vida de maneira sobrenatural e extraordinária? Você deixaria Deus te usar da maneira que você é? Deixaria Deus te usar com as suas experiências, seus fracassos, decepções e todas as coisas que fizeram a sua vida uma bagunça? Você estaria disposto Deus te usar ainda dessa forma? Você deixaria Deus ser glorificado através da sua vida, que Ele possa usar a sua história ou a sua vida para alcançar outros? Porque nós estamos vivendo em um tempo de uma semeadura e de uma ceifa, movido pelo Espírito muito grande. E esse tempo de colheita são até colheitas de coisas que nós não trabalhamos para isso. Mas Deus está nos dando esse poder, essa autoridade, esse privilégio de fazer essa colheita. E nós precisamos crer que neste tempo, nossos amigos, familiares e entes queridos, eles receberão uma ordenança divina, um mover do Espírito Santo, e eles serão reconectados à família de Deus, amém? Nós estamos nos preparando para essa campanha do amigo, e eu vou te dizer, o pastor Félix estava orando sobre algumas coisas que nós precisamos, e talvez Deus já está respondendo essa oração, já trazendo algo para você aprender, para você usar, para você estar fazendo durante esse tempo da campanha do amigo, amém? Então vamos ficar ligados e ver o que Deus tem para nos falar. Nós estamos falando da grande comissão, do Ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos comando.
Então essa é uma grande comissão, não é uma grande sugestão. A grande comissão é um mandamento e deve ser obedecido. Não é para ser considerada, porque não é uma opção. Então todos devemos ir, todos devemos evangelizar. É um ministério individual da reconciliação de todo cristão. Todos devemos. Não importa quando, onde, como, a quem você faz, mas é uma ordenança, você precisa fazer. Já te dei uma boa notícia hoje, você é missionário juntamente com aqueles que vão, dando, orando e contribuindo, né? Agora, mas tem algo mais que Deus requer, que é o ministério individual de todo cristão. Amém? Agora, abre sua Bíblia no capítulo 4 de João. Nós não vamos ler, porque são 42, 41, 42 versículos, mas eu vou compartilhar algumas coisas e te contar algum fundo histórico dessa passagem. Todo mundo abriu aí? Então, ele desce ao poço, Jesus, ele desce ao poço naquela hora, naquele exato dia, naquele exato momento, quando mais ninguém estaria naquele poço, em Samaria, numa cidade chamada Sicar. Sicar significa falsidade, idolatria e embriaguez. Agora, para ir em Samaria, passar por aquele lugar, deveria ter pelo menos 3 opções. Ou você iria pela parte do leste, ou você passaria pelo centro, que seria Samaria, ou você atravessava o Jordão, passava pela Berea e distanciava, e depois que você passasse Samaria, eles voltavam. Por quê? Samaritanos e judeus, eles não se davam muito bem. Havia muita contenda, muita confusão. Eu vou te contando as histórias com o tempo. Mas eram mais ou menos 300 quilômetros de norte a sul, de Judéia a Galiléia, e Samaria estava no meio. Jesus já havia andado pelo menos 100 quilômetros a pé, e por alguma razão, ele teve a necessidade de passar por Samaria, porque a mulher com o coração quebrantado, quebrado em 1000 pedaços, estava ali à procura de uma resposta para as perguntas da vida dela, e ele tinha necessidade de passar por lá. Agora, o encontro da mulher samaritana com Jesus mudou para sempre a vida dela e de muitos outros samaritanos. No encontro com Deus, você terá sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Através desse texto, podemos compreender que Jesus é a única fonte de águas vivas que pode salvar, curar e reconectar a alma do homem a Deus. Amém? Agora, com o coração aberto e apto, nós precisamos compreender e receber, se nós queremos desejar essa água da vida nas nossas vidas, esse restaurar. Então receba esse poder transformador de Deus sobre a sua vida, aqui e agora. E talvez você possa sair daqui hoje com uma resposta, não só para a sua vida, mas para a sua família, para a sua rua, a sua comunidade e algo mais na sua vida. Então, fica ligado, deixa Deus te abençoar. E profeticamente, eu quero te abençoar mesmo, para que isso aconteça, para que você transforme a sua vida, para que você transforme a sua família, lá no seu trabalho, na sua escola, e onde que você for, você pode ser esse agente de transformação. Amém? Agora, você não se alegra só de saber o fato de que Deus, Jesus, Ele muda o curso, a rotina dele, a rota, para ir atrás de um perdido? Amém? Você não fica feliz só de saber que não existe barreiras para Jesus, que não existe impossível, e que ninguém está tão longe que não possa ser salvo? Amém, irmão? Amém. Fique ligado, hein? Fala isso para o seu amigo aí do seu lado. Ninguém está tão longe que não possa ser salvo. Por quê, irmãos? O mais longe que Deus está de você ou de alguém é por uma simples oração. Então não vamos limitar o poder de Deus. Vamos trabalhar junto com Ele.
porque nós fazemos essa parceria com Ele. Só assim nós poderemos conquistar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós precisamos permitir que o Senhor nos use como igreja. Fala aí, precisamos permitir que Deus nos use como igreja. Precisamos estar disponíveis, orando em todo o tempo no Espírito e trabalhando para o grande ID. É preciso que nós tenhamos iniciativa de fazer algo para que Ele possa manifestar o poder dEle. Ele pôde encontrar com essa mulher, Ele pôde dar água de beber para essa mulher que precisava muito. E quem tem sede, vem. Esse é o chamado. João 3,16 também é um convite que Ele diz para todos ir e entrar junto com Ele no reino. É o convite para a salvação, para você entrar e estar junto com Ele. Jesus demonstrou o seu desejo em abençoar aquela mulher, quando Ele se assentou-se com ela no poço, mostrando humildade, seu amor e desejo de esclarecer os conflitos mais ocultos da vida daquela mulher. É possível que você tenha esse mesmo interesse de compartilhar esse amor e desvendar esse mistério com alguém? Amém, igreja? Esteja disponível para que você possa sentar no poço. Mude sua rota, se assim for necessário, se for preciso. Talvez haja alguém no poço também que possa encontrar as suas próprias necessidades. Talvez você hoje, nessa noite, você precisa de algo mais. Então você precisa de assentar com Ele. Você é parte de um grande plano de Deus. E deixa Deus fazer de você, então, um ganhador de almas. Amém? Ele quer contar com você nessa obra. Ele não quer fazer tudo sozinho. Então, nós devemos ter uma responsabilidade pessoal, se queremos fazer parte da grande comissão. E para que ela aconteça. Então, fala aí para o seu amigo, você deve. Eu devo. Nós devemos ter responsabilidades. E o que é responsabilidade, irmãos? Responsabilidade é responder com habilidades. Então nós precisamos responder a esse chamado com habilidade, para que nós possamos fazer parte desse compromisso com Deus. Como você pode ser um evangelista eficaz? Através de relacionamentos. As pessoas querem veem em você Jesus, a palavra de Deus viva. É isso que elas precisam de ver. Você pode demonstrar isso? Você está demonstrando a palavra de Deus viva sobre sua vida? Você está exalando o bom perfume de Cristo? Você é um atrativo, irmão? Você sabia que uma gota de mel atrai mais abelhas do que uma garrafa de vinagre? Como está a sua vida? Você já perguntou? O que Jesus faria? E era necessário passar por Samaria. Irmão, você deve passar por Samaria. Sabe por quê? Um dia você foi samaritano. E muitos de nós ainda temos muita Samaria dentro de nós. Hoje eu vou falar para você ainda sobre alguns princípios de como Jesus evangelizou e como Ele fez. E também uns 7 erros ou equívocos ou mal entendidos daquela mulher. E também sobre os 5 maridos daquela mulher. E você talvez possa ser um pouco mais humano através de tudo isso, para entender a humanidade de Jesus. Ele veio aqui, ele se sentou naquele poço, pediu água. Lógico que foi uma situação muito boa dele se tornar humano e fazer de conta que ele precisava daquela água e pedir a água quando ele nem devia. Primeiro, ele era um judeu, ela uma samaritana, ele um homem, ela uma mulher, todos os dois numa situação isolada, longe, sozinhos. Ele era um rabi, ele quebrou todas as barreiras, ele fez tudo o que ele não poderia ter feito, mas ele fez porque ele queria alcançar aquela mulher. Agora,
Deus quer publicar sua palavra viva através da sua vida e fazer de você uma ilustração visível, disponível para o perdido. Ele quer que você acredite e ande como uma Bíblia viva, onde suas palavras e ações irão fazer a diferença. Seu estilo de vida deve estar pregando e proclamando a divina palavra diariamente, como um agente de reconciliação. Deus te chamou para carregar a imagem dele na terra como um influenciador de culturas. Ele te chamou para proclamar as boas novas. O coração de Deus clama pelas almas perdidas. Por isso Ele quer ter esse relacionamento de amor com você, para que você possa expressar esse amor aos outros. Todos nós, como cristãos, somos chamados e temos essa responsabilidade de produzir e trazer transformação. Jesus é amigo de pecadores. Ele quer que nós vamos onde as pessoas estão. Se preciso for, mais uma vez, passe por Samaria. Jesus passou a maioria do tempo com esses pecadores, com leprosos, prostitutas, coletores de impostos, pessoas às quais nós facilmente rejeitaríamos. Irmãos, não precisa de você tentar defender a reputação de Jesus, ele não precisa. Ele tem mais de 2000 anos fazendo isso. Então vamos estar atento àquilo que Deus quer que nós façamos. Eu vejo que nós precisamos de renunciar o estilo de vida que a maioria de nós temos, para que nós possamos ouvir a Deus e agir em obediência, porque só ouvir não vai mudar nada não, só vai nos dar mais condenação, mas precisamos agir em obediência, àquilo que Ele nos fala, àquilo que Ele nos revela. Isso se chama responsabilidade, responder com habilidade. Agora, mais uma coisa sobre esse poço. Por que esse poço? Esse poço era muito importante para toda a história. Essa área aqui de Samaria, onde estava o poço, foi onde alguns dos nossos patriarcas foram enterrados. Inclusive, os restos mortais de José foram tragos do Egito e enterrados naquele tempo ali, naquela área. São mais de 400 anos de rixa entre esses dois povos, sendo que os mesmos moram na mesma região. Mas tem 3 incidentes notáveis que a gente pode olhar dentro desse texto. Jesus, um judeu, ela uma samaritana, e eles não se davam muito bem. Jesus, um homem, e ela uma adúltera, mas Jesus não colocou sua reputação acima das almas. A mulher já conhecia, já ouviu de Jesus, ou pelo menos algo mais do livro dos 5 primeiros livros históricos do Pentateuco, que era a única teologia, ou as revelações que eles tinham, e mesmo assim era bem defasado, não muito atualizado, né, uma versão desatualizada. Mas Jesus deu a ela a experiência, uma palavra profética, que mudou a vida dela e fez ela uma proclamadora de boas novas. Aqui ele quebrou a barreira social, a barreira do sexo e da raça. Ele evangelizou uma mulher para evangelizar os homens e ganhar uma cidade inteira. Amém? Você está disposto a ser usado dessa maneira? Tá, irmão? Sim ou não? Porque se não tiver, eu estou falando para a pessoa errada, hein? Sim? Quem está comigo, então? Levanta a mão aí, vamos lá. Amém. Essa é uma igreja que responde com habilidade, amém? Jesus quebrou alguns protocolos por amor àquela mulher. Jesus esteve com uma adúltera e rejeitada pela sociedade, executou sua missão e não se contaminou. Pelo contrário, deixou que aquela mulher extraísse a água da vida, que saciou a sede dela. Nesse diálogo com a mulher samaritana, ele nos ensina como se identificar com a pessoa que nós vamos evangelizar.
Ele se interessou por aquela mulher. Ninguém está interessado na sua religião, irmãos. Religião não salva ninguém. Hoje aí fora se prega-se muito sobre religião. Pessoas saem de uma religião, vai para outra. Mas nós não somos assim. Cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Nós trazemos pessoas para um relacionamento com Deus. Então é preciso que nós trazemos essa identificação. As pessoas estão com sede, fome de justiça. E só com um relacionamento íntimo com Deus, nós podemos demonstrar isso a essas pessoas. Amém? Então, o segredo do sucesso evangelístico de Jesus com aquela mulher foi um bom relacionamento. Primeiro, o relacionamento dele com o Pai, a obediência de passar por Samaria, e ele se identificar com aquela mulher ali no poço. Lembre-se, a salvação é sempre uma iniciativa divina. Amém? Fala isso aí. A salvação é sempre uma iniciativa divina. Fala para o teu irmão do lado. Já se cansou, é? Tem mais irmão do teu lado, pode falar mais uma vez. Você falando me dá um pouco de descanso também, para aliviar minha garganta. Obrigado, mas é também um exercício, né? A repetição nos ajuda a aprender. Então, Jesus, ele foi efetivo nessa obra com a mulher samaritana. Ele foi intencional, ele teve iniciativa, ele foi humilde e ele foi autêntico. Então escreva bem essas palavras, porque quando você for lá para a campanha do amigo, para falar com os seus entes queridos, os seus amigos, seus familiares, você vai precisar disso. Iniciativa, intenção, você tem que ter propósito. Você precisa fazer isso consciente. Você precisa querer muito que isso aconteça. Deus deseja te usar. Você está disponível? Tá? Pergunta para o teu irmão, irmão, você está disponível? Então, é preciso ser humildes, irmãos. Ter espírito de mansidão, modéstia. Jesus o tempo todo ele foi humilde. Agora, não seja arrogante ou orgulhoso. Mostre respeito e consideração para a pessoa que você fala. Jesus, ele não apaga o pavio que fumega. E ele não quebra a cana que já foi quebrada pelo vendaval da vida. Então, não exponha a pessoa em público. Não faça da pessoa um ridículo. Fazer ela de ridícula? Não faça a pessoa... Não faça dela uma pessoa ridícula com a sua história, jogando coisas na cara dela. Você já imaginou se você estivesse dormindo, alguém chegasse para você com uma lanterna bem potente, jogasse a lanterna ligada na sua cara? Como que você sentiria? Hã? Fala aí, irmão, fala falar. Como que você sentiria? Você gostaria? Não, né? Então não joga a verdade na cara dos outros. Faça como Jesus. Se coloque naquela situação, como aquela pessoa, se identifique com ela e vá trazendo a revelação gradativamente, como Deus fez com você, né? Não é assim? Então, vamos aprender com aquilo que Deus já nos ensinou, né? Vamos sermos sábios, porque você recebeu a revelação gradativamente. Na medida que Jesus foi revelando Ele mesmo para aquela mulher, Ele também revelou ela para ela mesma. Foi por isso que ela foi capaz de entender a situação dela. Porque na medida que você busca a Deus, você tem revelação de Deus. E Ele revela você mesmo para você. Amém? E também outros conselhos de Jesus nessa passagem, alguns conselhos, né, baseados na conversa com Ele. Não argumente. Nesse texto, eles argumentaram sobre 3 coisas. Raça e sexo, versículo 9. Razão, 10 e 11. Uma boa questão. Mas Jesus não estava falando de coisas materiais. Estava falando de coisas espirituais. E sobre religião, não discuta. Tito 3,9 diz o quê? Mas evite questões tolas
genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Somente compartilhe, irmão. Todo mundo tem um assunto que eles gostam de falar, que é o preferido deles. Somos nós mesmos. Quem não gosta de falar sobre si mesmo? Vai falar que você não gosta de contar suas histórias, né? Nós até estamos nessa gerações, né? iPhone, que em inglês é ai. Em português é mi, né? Então, iPhone, iPad, ai disso, ai daquilo. Então, tudo isso para mim. Então, você sabe falar sobre você mesmo. Agora, o que você pode fazer? Comece a contar a sua história, para que ela possa ser atraída por você. E depois você pede a pessoa para contar a história dela. Então, qualquer um pode conversar com qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, a qualquer lugar, a qualquer momento. Amém? Então, não tem necessidade de você falar que não teve condição de fazê-lo. Você pode fazer em qualquer lugar. É simples. Jesus falou sobre vida abundante, vida eterna, sobre pecado, relacionamento com Deus, tudo nesse texto. Agora, se relacione e se identifique com a pessoa. Jesus se relacionou com ela. Ele não chegou lá e perguntou para ela se ela estava lavada e remida no poder do sangue de Jesus. Não. Chegou naturalmente e conversou com ela. Qualquer pessoa, seja de boa ou má reputação, é um bom terreno para Jesus fazer a obra dele. A mulher samaritana não tinha uma boa reputação. Zaqueu não tinha, mas ele escolheu. Nicodemos era mais ou menos, mas ele não resolveu a vida dele na conversa secreta com Jesus. E o que nós vamos fazer com isso? São homens e mulheres de paz, que pode ser identificado com boa ou má reputação. Você pode ler sobre isso em Lucas 10 ou Mateus 10, sobre homens e mulheres de paz. Que pessoas que são referenciais, que podem te levar numa vila, e você poderá toda uma vila para Jesus. Você sabia que 85% das conversões, elas se dão pela extensão familiar? Você entendeu isso? Entendeu todo mundo? Então, 80% das conversões, elas vêm das suas famílias. É mais fácil você conseguir a sua família, a sua extensão familiar, os seus pais, parentes, tios, irmãos, primos, do que você vai evangelizar uma pessoa que não te conhece. Porque eles já te conhecem, eles já viram o poder de Deus, a transformação na sua vida. Fala aí, eu sou transformado. E eu tenho o poder de transformar. Eu sou uma pessoa que faz a diferença. Então agora age, irmão. Você sabe disso, né? Até já proclamou, profetizou. Agora vai e faça, hein? Amém? Então cria uma oportunidade, gente. Cria uma oportunidade para que isso aconteça. Agora, como que nós vamos criar uma oportunidade? Se você não sabe como criar uma oportunidade, nós vamos ter que fazer algumas coisas, né? Por exemplo, o que provoca sede numa pessoa? Sal, né? Talvez nós precisamos um pouquinho de sal na nossa vida para provocar um pouco mais de sede, para a gente buscar mais de Deus e para levar e provocar sede em outras pessoas. Agora, o sal também serve para fertilizar. Talvez nós estamos precisando um pouco mais de fertilizantes para fertilizar outros. Outros são para dar gosto, né? E qual outra necessidade para o sal? Tem mais outra, não tem não? Para quê? Conservar. Está vendo? São 4 utilidades, pelo menos que eu sei, para o sal. Talvez nós estamos precisando um pouco para que nós possamos levar. Mas isso cabe a cada um de nós a nos examinar para saber o que nós precisamos. Então, qualquer pessoa, seja de boa ou má reputação, é um bom terreno para que Deus possa fazer algo. Agora, vamos ver alguns dos erros da mulher samaritana. Erros ou mal entendidos ou má interpretações, e são 7. E eu quero te dizer
também que para a formação dos discípulos naquela época, existiam 7 áreas que os discípulos deveriam ser morais, perfeitamente morais. Então, primeiro erro, aquela mulher pensava que Jesus não falaria com ela. Então a gente já sabe, 400 anos de rixa entre o povo, homem não poderia falar com mulher, ele era um rabi, era judeu, então era uma situação complicada. Então, como é que você, sendo judeu, me pede água, uma mulher samaritana? Em outras palavras, em nossos dias ficaria assim: por que Deus se importaria comigo? Eu sou uma pessoa indigna, eu tenho falhado miseravelmente. Quando Jesus lhe pediu água, ela desconsiderou o pedido, distraiu-se completamente, porque ficou impressionada com o próprio fato de Jesus ter falado com ela. Mas hoje não há nenhuma diferença, não importa a posição social, a condição financeira ou a educação, se alguém chega a Jesus, ele vai saciar a sede, a alma daquela pessoa, amém? Ele veio para quebrar todas essas barreiras. E a resposta dele foi qual? É um dom de Deus, é um favor imerecido de Deus. Ele te abençoa porque Ele escolhe te abençoar, não se esqueça disso, amém? Agora, o segundo erro, a samaritana julgou que o poço de Jacó era a única fonte de água viva. Isso está no versículo 6 a 11. Agora, gente, esse poço também, eu quero te dar mais um fundo histórico. Esse poço era um lugar de aliança. Primeiro era o lugar onde enterraram os nossos patriarcas. Esse poço estava 2,5 km da cidade de Sicar. E ela teve que andar tudo isso ao meio-dia, porque esse horário aqui era o calendário romano e não grego, não hebraico. Ela andou esse tempo todo, esses quilômetros para pegar água, para ir lá quando não havia ninguém. Esse poço tinha 39 metros de profundidade. E ela questiona aqui: Senhor, você não tem nada para tirar a água, e o poço é tão fundo, e onde você vai pegar da água da vida? Então essa pergunta para os dias de hoje era assim: como pode Deus nunca me ajudou a sair dessa bagunça? Eu e as minhas circunstâncias, eu estou num lamaçal de pecado, com minha vida uma bagunça, não tenho mais como sair disso. E ela questiona: você não tem nada para tirar a água do poço, são 39 metros. Agora, esse poço é um lugar de aliança, é um poço muito importante. Rebeca encontrou o servo de Abraão, que levou para casar com Isaac. Raquel encontrou Jacó. Zípora encontrou Moisés. Para os estudiosos da Bíblia, quando um estrangeiro, mais uma mulher, mais um poço se encontram, significa o quê? Significa o noivado. Significa o Messias indo ao encontro daquela mulher em Sicar, em Samaria, no poço da aliança. Deus quer fazer uma aliança com você, irmão. Através dessa aliança com você, Ele fará alianças com outros. Foi o Messias vindo ao encontro dos gentios. Foi o Messias vindo às nações. E isso é missão. É o que nós fazemos. Hoje milhares de pessoas pensam a mesma coisa, que não há como, não há solução. E eles vão para outras fontes, nos prazeres, nas diversões que o mundo oferece, nas riquezas, bens materiais, segurança econômica, na fama, prestígio, popularidade, aplauso. Talvez muitos de nós estamos buscando isso daqui, em vez de ir à fonte. Agora a resposta de Jesus foi o quê? A água da vida que você beber é o suficiente para todas as suas necessidades, amém? Assim que você começar a ter tempo comigo e permitir que o Espírito Santo te sature, nada mais lhe será impossível. Amém?
Terceiro erro. A samaritana pensava que Jesus era inferior a Jacó. Senhor, dá-me desta água da vida, e eu não terei mais sede. Ou vem aqui de novo para saciar-me. Em outras palavras, ela estava dizendo o que nos nossos dias? Jesus, me liberta agora e responda a minha oração, para que eu não venha aqui te procurar, te preocupar, ou te aborrecer a respeito disso outra vez. Responda-me e eu vou embora. Qual foi a resposta de Jesus? Vai, chama teu marido, versículo 16. Pois quero abençoar outras pessoas através de você, minha filha. Não somente você. Eu quero abençoar mais do que suas necessidades imediatas. Traga-me o problema e permaneça na minha presença. Cristo falava acerca dos bens espirituais. Nicodemos também fez o mesmo erro que ela. E hoje muitos não entendem a Bíblia. Como você entende a Bíblia? O que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus? E o que Jesus faria então? Quarto erro. A samaritana interpretou as palavras de Jesus literalmente. Eu preciso que minhas necessidades sejam supridas em Deus. Eu não quero abençoar outra pessoa agora. Além disso, eu não tenho outras necessidades que sejam mais importantes do que esta. Então Jesus responde. Jesus começa a revelar a raiz do problema para ela, e ela é forçada a permanecer na presença dele. Quinto erro. A mulher samaritana julgou que sua vida particular estava oculta de Jesus. Nós sabemos que Deus é poderoso, e Ele é alguém que nós admiramos desde os tempos antigos, mas não somos capazes de estarmos perto dEle. O que Jesus disse? Você não me conhece, nem o meu poder, eu os revelaria para você. Amém, irmãos? Sexto erro. A mulher samaritana pensava que o mais importante era o lugar de adoração. E Jesus discute com ela e mostra para ela, nem nesse monte, mulher, e nem em Jerusalém vos fareis adoração ao Senhor, porque os adoradores deverão o adorar em espírito e em verdade. Agora, eu quero te contar um pouco mais da história dos samaritanos. Tudo começou com Oséias. Ele teve uma contenda com o rei da Síria. Isso em mais ou menos nos anos 722. Depois Israel dividiu em reino do norte e reino do sul, e Jeroboão ficou no norte com 10 tribos, e Roboão ficou no sul com as outras 2 tribos, em Judá e Jerusalém. Lá no reino do norte, eles fizeram poste ídolos para fazer adorações a Deus. Então a adoração real a Deus foi quebrada ali. Nesse mesmo tempo, depois, os filhos de Salomão, eles se contenderam, foi a mesma situação, mas Onri, o pai de Acabe, ele comprou o Monte Sema e estabeleceu a cidade de Samaria em 880. Com isso, eles estabeleceram a cidade de Samaria com estrangeiros e os remanescentes que ficaram ali. Os outros as famílias importantes, os líderes foram levados, e somente os pobres ficaram ali. E vieram os estrangeiros, e eles vieram de 5 países diferentes com seus deuses, e eles casaram, e eles multiplicaram e fizeram essa raça de samaritano. São metade gentios e metade judeus. Por isso toda essa confusão entre a adoração e os judeus e os samaritanos. E o que aconteceu também foi que, em certo tempo, os samaritanos, eles entraram dentro do santuário, do templo, e trouxeram restos humanos, e espalharam dentro do tabernáculo, dentro do templo. E isso criou mais contendas, mais raiva entre esses 2 povos. Acabou que
algumas sinagogas, alguns judeus, eles terminavam suas orações todos os dias, amaldiçoando os samaritanos. Isso gerou mais problemas. Então a situação foi mais dificultosa. Agora imagine, os samaritanos naquela época eram considerados como cachorros vira-latas, ou feiticeiros. Você já imaginou um macumbeiro entra dentro da sua casa e faz uma macumba, uma coisa despachos, uma coisa bem feia dentro da sua casa? Como que você ficaria? Esse era o sentimento entre judeus e samaritanos. E também tem a questão da adoração. Deus estava mudando essa visão dos judeus. Os judeus acreditavam que somente em Jerusalém poderia fazer adoração. Mas Deus também estava mudando isso. Ele já havia falado com Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo 1, no 30º ano, no 5º dia, do 4º mês, quando ele estava à margem do rio Quebar, fazendo louvor a Deus, ele viu visões do céu. E Deus estava abrindo a visão dele, para que Deus falava também em outros lugares, não era somente em Jerusalém. E ele compreendeu essa visão, porque Deus, ele quer que todos estabeleçam essa adoração a ele. Então, o 7º erro da mulher samaritana, ela pensava que Deus ainda, que o Messias ainda não havia chegado. E a resposta de Jesus foi, ele enfatizava a necessidade de evangelizar. O resultado final desse encontro no poço foram almas sendo salvas e sendo conhecidas por Jesus. Agora, eu vou usar mais 5 minutos aqui, 10, dá para... Desculpa, irmãos, mas mensagem meio longa, né? Agora, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês são esses maridos da mulher samaritana. Agora, nós vamos ver isso de uma maneira diferente. A palavra marido, nesse texto, ela não tem tradução como marido. Do aramaico para o grego, ela fala de quê? De homem, de dono e de deuses, e não marido. A palavra era Bel ou Baal, que vieram também de Babel. Então, no ponto que eu vou te explicar hoje, eu quero te dizer que esses 5 maridos da mulher samaritana não eram maridos físicos, mas maridos espirituais. E homem e mulher são afetados por esses espíritos, nos impedindo de adorar a Deus em espírito e verdade, como é requerido. Lembre-se que Samaria se prostituiu com 5 nações, e com os deuses dessas nações. Era Babel, com o deus Sucote, Cuta, o deus Nerbal, Amate, Azima, Aveus, Nidba e Tartaque, e Sefarvém, Adra e Meleque. Então, 5 maridos, 5 países e os 5 deuses, que eles trouxeram para dentro do acampamento, para a cidade que foi edificada como Samaria. E naquela época, quando eles voltaram, eles adorando esses deuses na terra prometida, Deus enviou leões que devorou alguns desse povo, e eles mandaram mensagem ao rei da Síria, pedindo que enviasse um sacerdote israelita para ensinar como adorar o Deus dessa terra, que era Deus dos hebreus. E eles ensinaram, mas eles não deixaram de adorar a esses deuses, não deixaram esses maridos. Então eu quero mostrar para você quais são esses maridos, que todos nós, homens e mulheres, temos, porque são deuses que nós criamos nas nossas vidas, que nos impedem de adorar a Deus em espírito e verdade. Primeiro, a luxúria, a ira, a avareza, o mundanismo, a soberba, todos esses. Eu não vou explicar tudo para você, o que é cada um deles, mas você pode ver no dicionário, no Google. É bem profundo, mas eles nos tiram da presença de Deus. Você pode olhar e ver para você mesmo. Agora, no versículo 28, essa mulher, ela deixa o cântaro para trás e vai para a vila e chama os outros para ouvir.
Deixar o canto para trás é deixar a velha natureza, o velho homem. Segundo os rituais judaicos de purificação, é deixar a religiosidade para trás. E ela vai e chama todos, venha e vede. São expressões que são ditas somente pelos discípulos de Jesus. Ela se tornou um vaso, ela se tornou uma discípula, ela se tornou uma ganhadora de almas. E é para isso tudo que Jesus veio nesse texto, para nos resgatar, para nos fazer ganhadores de almas. Amém? Queria convidar você para ficar de pé. Deixa o seu texto aberto aqui para mim. Esse é um texto muito conhecido. E o missionário geral trouxe alguns aspectos históricos. Mas eu queria apenas orar por você, por nós. Pegando aqui o verso 14. Quando Jesus pede água àquela mulher, ele estava pedindo água para matar a sede do corpo dele. E a mulher começa a traçar um diálogo com ele. E Jesus diz no verso 13: mulher, quem beber desta água desse poço vai voltar a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa palavra de Jesus provocou na mulher uma inquietação muito grande. Provocou a inquietação ao ponto dela ouvi-lo dizer: então me dá essa água. Então me dá essa água. E Jesus, ele vai ministrando, vai curando, aí entre outros aspectos. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite, você que está aqui nos visitando, você que já bebeu desta água, eu e você precisamos provocar sede nas pessoas. Eu e você precisamos falar com as pessoas. Eu gostei muito dessa expressão que o Geraldo disse. Quando nós formos falar com as pessoas, nós temos que ser naturais, nós temos que ser nós mesmos, nós temos que conversar com as pessoas, não com o conhecimento de quem foi treinado para evangelizar. Não precisamos. Eu e você podemos conversar com as pessoas na naturalidade da nossa vida. Porque, querido, se esta fonte não está fazendo diferença na sua vida, alguma coisa está errada. Se nós queremos andar com Cristo, mas não queremos ter problemas, alguma coisa está errada. Se nós queremos andar com Cristo, mas nós não queremos ter determinados apertos, confrontos, alguma coisa está errada. Então eu queria orar por nós nessa noite. Eu queria pedir você para fechar os seus olhos. Eu quero orar em cima desta palavra, que nós possamos ser fontes de água para as pessoas. As pessoas, ao nos procurar, nós ao procurá-las, nós queremos pedir a Deus para que nós possamos ser natural com essas pessoas, sermos nós mesmos, sermos comuns com as pessoas. Sabe, nós que somos pastores, às vezes, eu pelo menos passo muito por isso, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, assim, fora do ambiente da igreja, e sabe que a gente é pastor, às vezes a pessoa acha que a gente é Deus, às vezes a pessoa acha que a gente é Deus, que a gente tem resposta para tudo, que nós temos uma palavra para tudo. Nós não somos Deus, você não é Deus, você tem Deus, você tem o Espírito de Deus. O que nós temos para dar para as pessoas, irmãos, não é uma palavra, não é a palavra de mudança da vida financeira, da vida emocional, do casamento, não. A palavra que nós temos para dar para as pessoas, que está em nós, que brota em nós, é a palavra que pode não mudar uma área da pessoa, mas mudar a vida dela por completo, que é a fonte de água viva. Eu queria orar por nós, no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? A palavra inicial do pregador foi, e eu entendi o que ele estava dizendo, como se falasse para nós assim nesta semana:
aonde você foi, o que você for fazer, primeiro você pergunta o seguinte: se fosse Jesus, o que faria? Se fosse Jesus, o que faria? E nessa semana eu vou orar a Deus agora para que você e eu possamos nessa semana encontrar com uma pessoa para que possamos tirar a máscara e sermos nós mesmos e perguntar para esta pessoa: você quer beber da água da vida? Você quer beber da água da vida? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite pedir ao Senhor que o Senhor faça brotar em nós esta fonte que está dentro de nós. Senhor, nós não queremos continuar guardando para nós mesmos a fonte de água, a fonte da água da vida eterna, como se fosse um tesouro particular. O próprio Jesus ministra para nós em muitas das suas parábolas, dizendo: quem é que ao descobrir um tesouro escondido no campo, não vende tudo que tem e compra o campo? Senhor, as pessoas estão ao nosso lado, no trabalho, na faculdade, no ônibus, na vizinhança, no apartamento da frente, no apartamento de cima, sem ter noção que existe uma fonte de água de vida eterna. Senhor, esta semana nós fomos informados de duas notícias, uma sobre um grande ator americano, um homem famoso, rico, mas que se suicidou, um ator chamado Robin Williams. E nessa semana também rolou aí um vídeo, uma notícia, uma nota de uma moça linda, 19 anos de idade, que se matou, que se suicidou por questões sentimentais, mas na verdade nós sabemos que estas pessoas não tinham o conhecimento da fonte da vida eterna. Ó Deus, nós somos as respostas, nós não somos os donos da verdade, nós não somos aqueles que temos as respostas para todas as coisas, mas nós conhecemos a verdade, e o nosso papel, Senhor, é levar esta verdade às pessoas, é sermos aqueles que vão oferecer a água para as pessoas, Senhor. Ó Deus, nesta semana nós queremos ser confrontados com esta expressão, com esta pergunta: se fosse Jesus, o que faria no meu lugar? Se fosse o Senhor Jesus na minha faculdade, o que Ele falaria? Se fosse o Senhor Jesus na minha escola, o que Ele falaria? Se fosse o Senhor Jesus na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais? Senhor, nesta semana nós queremos, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter coragem, como foi ministrado, de ir até as pessoas. Nos dê coragem, repreenda o medo na nossa vida, tira a tremula das mãos, o tremor das mãos, tira o tremor dos lábios, tira o frio da espinha, e nos dê a coragem, nos faça ser autênticos, como foi pregado, sermos autênticos. O que Jesus tem feito na nossa vida, Pai, é algo maravilhoso, e nós queremos compartilhar isso com as pessoas de maneira natural. É o que nós desejamos nesta noite, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar rapidinho, quero tomar de você 7 minutos, nós vamos encerrar, mas eu preciso passar por você alguns avisos muito rápidos. E meu Deus, nunca recebi tanto bilhete, irmãos. 1, 2, 3 é muito bilhete, né? Mas nós não vivemos sem os avisos, né? Nós queremos nos despedir das pessoas que nos assistiram na internet e pedir a Deus para que Ele possa alcançar a sua família, a sua casa e abençoar a sua semana no nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Querido, o pastor Fabiano está ali e está me dizendo que você que gostaria de ir no retiro de casais, nós temos algumas...